profética. E uma vez ele é profeta. Da boca de um homem de Deus. Da boca de uma mulher de Deus. E a minha vida mudou. E a minha vida mudou. Eu não falo isso. Uma botija de azeite. Repita essa frase. A tua serva ou teu servo não tem nada. Na versão Stenda. La version c'est dans A versão Stenda. la version grecque. Que é a versão grega. Qui a été écrite en 250. Que foi escrita em 250. Parle de la deuxième loi. Da segunda lei. Donc le livre de Deutéronome. O livro de Deuteronômio. Secrétaire général à Patmos. Et c'est lui aussi. Por caminho dele, Gagné ganhei à ce pas terrain. comprei o espaço Et puis c'est ça. onde a igreja hoje À côté de malade, entrou à comment on va casser. e tornou-se forte. Un monde vivant. Amamos vivo. Amamos vivo. L'air d'aujourd'hui. Qual é o viver? Aquilo que nós temos feito depois da pessoa morrer não tem sentido. Requer sepultar a pessoa. Por isso temos feito aquilo que nós fizemos. A melhor coisa de fazer para o homem C'est quoi? A hora é o quê? L'heure est une période. A hora é período. L'heure est un temps A hora é tempo. ou une époque. Ou uma época. C'est un espace de temps Espaço de tempo égal à 24 heures. igual a 24 horas. Mais j'ai poussé leur révélation en Babylone. Em Babilônia, La prophétie a été mise. a profecia foi dita. Il 70 ans. De 70 anos, Mon peuple meu povo sera dominé. será dominado. Mais à la fin des 70 ans, Mas no fim dos 70 anos, je les sauverai eu os salvarei et je les ramènerai dans le e pays. eu os devolverei ao país. À la fin des 70 No ans, fim dos 70 anos, Jérémie a commencé à lire. Jeremias começou a ler o livro. Il se rend compte que Ele se rende conta de, après les 70 ans, após dos 70 il anos, faut que Dieu libère son peuple. Deus deve liberar seu povo. Là, il est maintenant en prière. Ele entra na oração. Jérémie, Daniel comme prophète, Jeremias, como il profeta, avait compris que ele entendeu que la délivrance, a libertação, le réveil, o reavivamento un peuple, para o povo, et aussi par rapport à la prière, vem também pela oração. un pays qui prie, País que une ora, église qui prie. uma hora que uma igreja que ora vem a Deus. Et maintenant, E agora, si Avalanche, Deus, si Avalanche, Deus envia um anjo il dit c'est à Daniel, e diz a Daniel: 70 semaines 70 semanas ont été fixées foram fixadas pour ton peuple para teu povo et pour la vie des e saints. para a vida Ça, santa. c'est l'ange qui dit à Daniel. Seu anjo que diz a Daniel Il dit ceci, e diz: 70 semaines 70 semanas ont été fixées foram fixadas pour ton peuple para teu povo et pour la vie des saints. para a vida santa. Donc pendant que l'ange a annoncé Quando o anjo anunciava cette nouvelle essas novas, était pour un peuple. era para um povo, Le peuple de Daniel, o povo de Daniel, c'est-à-dire le juif ou les os israélites. judeus ou israelitas. Nous, les nations, Nós, a nação, nous ne pouvons pas mentionner. nós não fomos Mais mencionados, nous allons toucher comment nous, les nations, mas vamos tocar como a nação, on n'est pas assez prophétie. temos parte dessa Mais profecia. maintenant, il dit ceci, Agora diz, il dit ceci, e diz, c'est 70 semaines, essas 70 semanas aura 4 buts terá 4 objetivos différents. diferentes. Première but, Primeiro objetivo c'est pour faire cesser la transgression é para colocar o fim na et transgressão mettre fin au péché. e o pecado. Le second O but, segundo objetivo esprit de l'iniquité é desviar a iniquidade et amener le disque éternel. e levar a vida eterna. Troisième but, Terceiro objetivo c'est la vision é selar a visão et la prophétie. e a profecia. Le quatrième, E o quarto c'est pour être é para fugir le 7 de saint. santo de santo. Et ces 4 buts E esses 4 objetivos ne peuvent que se résumer só podem se resumir par ces paroles. por suas palavras: La délivrance, a libertação, le salut, a salvação, la guérison a cura, ou le rétablissement d'Israël. o restabelecimento de Israel. C'est ce que Dieu appelle É o que Deus chama le projet du bonheur pour mon peuple. o plano da bondade para o meu Quand povo. Dieu frappe, Quando Deus c'est bate, le projet du malheur. é o plano da bondade. Quand Dieu relève, Quando Deus c'est releva, le projet du é bonheur. o projeto da Et bondade. Dieu vous accompagne. Deus nos Si acompanha. Dieu avait frappé, Deus havia batido. aucune de libération. Hoje Ele Je releva. déclare ce soir, Declara nessa nous tarde. sommes A irréellement. onça do relevei. Dès qu'il est 24, Todos que eu vim acompanhera ton ministère. para acompanhar seu ministério. Et il dit ceci, E a Escritura diz: Dieu a dit, Deus chega. ces 4 buts, Esses 4 objetivos c'est résumé par ces paroles. se resumem por essas Et palavras. maintenant, ceci. Agora,
Il dit maintenant Daniel, E diz a Daniel: cette période, Esses períodos 70 semaines, de 70 semanas sera répartie será dividida en 3 périodes différentes. em 3 períodos. Não, eu vou explicar. C'est une matière que j'ai domine tellement. É matéria que eu domino muito. Je suis expert de la répartie Será dividida en 3 sous-périodes em différentes. 3 subperíodos La diferentes. première période Primeiro período devrait prendre 7 semaines. vai durar 7 semanas. Les 7 semaines, Essas 7 semanas les conversions en jour et en année, convertemos em prendra 60 semaines, tomará 62 semanas, qui est légal, que é igual à 434 jours, em 434 dias 434 ans. ou 434 La anos. première période E o último período prendra une semaine. tomará uma semana. C'est comme ça que le temps est réparti. É assim que o tempo é definido. Sur-moi très bien. Escuta-me bem. Si je ne peux pas placer Eu não posso colocar le temps, o tempo si on ne revient pas d'avant. não voltamos lá. Comme j'avais dit hier, Como eu disse ontem, un véritable o prédicateur, verdadeiro pregador avant de marcher de andar dans les Écritures, nas escrituras, on va d'abord consulter ele deve consultar les anciens sentiers, os antigos segredos, comme dit Jérémie, como de Jeremias. consultons Consultemos les anciens sentiers os antigos segredos et marchez-y. e andaremos. Les anciens Os sentiers antigos segredos sont les apôtres. são os apóstolos e assim os profetas. Bien prêcher les Écritures. Para melhor pregar a Il faut escritura, d'abord vérifier deves ce verificar qu'a dit les prophètes, o que diz o ce profeta qu'a dit les apôtres. e o que diz o C'est apóstolo. pourquoi Por Moïse, isso Moisés il ne peut pas tuer l'Égyptien. não pode matar o egípcio Premièrement d'abord, se primeiramente il ne regarde pas ele não olha à gauche à esquerda et à droite. nem à direita Que dit la loi, e a lei que dit les e o apôtres. que diz o apóstolo. Je vais avancer. Posso avançar? Suivant. Agora Et escuta. cette période, Esse período elle est partie en 3 temps différents. dividido em 3 diferentes. Mais qu'est-ce que Escuta-me bem. quel est le message? Qual o tempo de mensagem? Le message Termo mensagem veut seulement dire quer somente dizer une information uma informação à transmettre. a transmitir. Moi, j'accepte Aceito. qu'un prédicateur, O pregador c'est un informateur. é um informador. Mais quelle est l'information Mas qual é a informação que doit te diviner faire? que tu deves dar? Quel est le message Qual o tipo de mensagem que toi tu donnes aujourd'hui? que tu dás agora? Dans le livre de Deutéronome, Livro de Deuteronômio. le livre de Deutéronome, Livro de Deuteronômio. nous voyons Moïse. Vemos Moisés. Ne comprends très bien. Escuta-me bem. Après la sortie de l'Égypte, Após a saída do Egito, nous connaissons bien l'histoire. conhecemos bem a história. Après la sortie de l'Égypte, Após a saída ao le Egito, fait que la Bible Deus da Bíblia a pris Moïse, tomou Moisés lui a mené en Sinaï. o levou em Sinaí. Et là-bas en Sinaï, Lá em Sinaí, Dieu a pris la Torah. Deus tomou a Il Torá a donné à Moïse. e deu a Moisés. Écoute-moi très bien. Escuta-me bem. Moïse E Moisés a pris cette loi. pegou essa lei Il devait régir le peuple e deve regir o povo jusqu'à l'entrée en Canaan. até a entrada a Canaã. Le Dieu de la Bible, Deus da Bíblia, il ne peut pas marcher avec un peuple ele não pode dar um si vraiment d'abord se primeiramente Dieu ne lui enseigne pas. Deus não os ensina. Pour que Dieu marche avec toi, Para Deus andar contigo, vraiment d'abord, primeiramente, il doit t'enseigner ele d'abord. deve te ensinar. Et Moïse Moisés a pris ses lois, pegou essa lei il devait écrire cela. e o estabeleceu. Il devait écrire cela. E devo escrever En Genèse, em Gênesis, en Exode, em Êxodo, en Lévitique Levíticos, et en Nombre. Números. Et maintenant, E agora? E agora? arrivé sur le plaid de Moab, Chegado na planície Dieu de Moab, présent encore. Deus disse mais, Mais je m'étonne. mas admiro, Au lieu que Dieu vienne até que Deus venha avec une chose nouvelle, com uma coisa nova, mais il vient avec la répétition des choses. vem com a repetição das coisas. Les mêmes lois A mesma que lei Dieu a donné à que Moïse, Deus disse a Moisés, écrit en Genèse, Exode, escrita em Gênesis, Nombre et Lévitique, Número, Levíticos, maintenant il répète ça. agora ele repete. C'est pour cette raison. Por essa razão, Quand Moïse écrit le livre de Deutéronome, quando Moisés escreve Deuteronômios, hein, quand Moïse écrit quando Moisés le livre escreve de Deutéronome, livro de Deuteronômios, le terme de Deutéronome, o termo Deuteronômio ça vient de Deutéro, vem de Deutero, qui veut dire que quer dizer Deutéro, Deutero, qui veut dire la répétition. quer dizer a repetição. C'est quoi dans le Talmud? Por isso, no Talmud, On appelle ça seconde loi. chama da segunda lei, Dans la version 70, na versão 70, la version 70, na versão il y a 70, la version grecque que é a versão grega, qui a été écrite en 250, que foi escrita em 250, parle de la deuxième loi. fala da segunda lei. Donc le livre de O Deutéronome, livro de Deuteronômio, là, Elohim Elohim, ne vient pas não torna-se avec une chose nouvelle, uma coisa nova, mais il est vient de répéter. mas
de repetir. Moïse Moisés va maintenant reformuler reformular ce qu'il a o écrit que ele escreveu en Genèse, em Gênesis, en Exode, Êxodo, en Lévitique Levítico et en Nombre. e Números. Et lui, Ele é aquele il a entendu du ciel que escutou do céu et vient sur la terre. e quando vem na Il terra, doit maintenant répéter. ele teve que repetir. Maintenant, Agora, en Deutéronome, em Deuteronômio, s'il répète les lois, Deus repete a lei. écoute-moi très bien. Escuta-me Et bem. qu'est-ce que vous O remarquerez? que é que vos notarei? Le livre de Deutéronome, No livro de Deuteronômio, selon l'histoire, segundo a história, il est autographie deutéronomiste. Il est autographie deutéronomiste. da hierografia deuteronomista, Encore l'histoire de Deutéronome. ou a história de Deuteronômio, Il y a un document hypothétique que é documento hipotético qui a servi à la rédaction que serviu na redenção de ce livre de Deutéronome, desse livro de Deuteronômio. ainsi que de certains livres de l'histoire. Assim, certos livros da história, Écoute-moi très bien. escuta-me bem, Regardez ceci. vai notar aqui, En lisant bien, lendo bem, dans ce livre de Deutéronome, nesse livro de Deuteronômio, Dieu Deus donne 3 messages dá 3 mensagens à Moïse a Moisés pour transmettre à son peuple. para transmitir ao povo. Le premier message A primeira mensagem que Dieu transmet que Deus transmite à Moïse a Moisés pour communiquer à son peuple, para comunicar o povo, il leur rappelle d'abord ele repete a povo qu'ils étaient esclaves que eles eram escravos en Égypte no Egito pendant 400 ans durante 430 e salvou par la mort de l'agneau. pela morte do cordeiro. Ici, Aqui, l'Éternel o Eterno donne au peuple dá ao povo la connaissance du o salut conhecimento da à salvação travers l'agneau. através do cordeiro. Le temps que nous traversons, O tempo que vivemos, le premier message a primeira que mensagem l'Église a besoin que a aujourd'hui, igreja precisa pendant ces temps de la grâce, durante esse tempo, pendant ces temps de l'Église, durante esse tempo da igreja, pendant ces temps d'histoire, durante esse tempo de c'est história, la connaissance du salut. é o conhecimento da salvação. Pensez sur Jésus-Christ. Falando de Jesus. Aujourd'hui, Hoje, le nom de Jésus-Christ o nome de Jesus Cristo est disparu aujourd'hui é desaparecido dans nos prédications. nas nossas pregações. Jésus aujourd'hui, Mas Jesus não. et lui prêchons aujourd'hui. Não está vivendo em nós. Oh, les apôtres, Os apóstolos les prophètes, ont prêché Jésus pregou Jesus en disant, dizendo em João capítulo 1, Nathanaël dit ceci, Eterno diz, Nathanaël dit, Natanael diz, viens voir vem ver l'homme. o homem Donc la loi, c'est Jésus. pregou Jesus, En disant, dizendo, bénissons l'arbre cortamos a árvore, avec son fruit. aqui com seus frutos. Isaïe Isaías a prêché Jésus pregou Jesus, en disant, dizendo, un enfant nous est né, filho nasceu, un fils nous est o donné. filho nos é dado. Michel Miqueias a prêché Jésus pregou en Jesus, disant, Bethléem de Israël, dizendo, Beteleão, de toi sortira. e tu em que sairá? Le prophète a prêché Jésus. Os problemas Qu'est-ce que tu pregaram prêches Jesus. aujourd'hui? O que é que não pregas hoje? Les apôtres arrivent, Os apóstolos, ils ont prêché Jésus. eles pregaram Jesus. Paul dit, Pedro diz, il y a des salis, il y a des salis, nous dans salvation. não há salvação. En aucun autre nom. Há outro nome. Si ce n'est Se não, le nom de Christ Jésus. for o nome de Cristo Jesus. Même Salomon Mesmo Salomão a prêché Jésus. pregou Jesus, En disant, dizendo, le vent o vento se lève, levanta-se, le vent va, o vento vai, et le vent reprend. o vento volta. Quand il parle du vent, Quando ele fala do vento, David dit ceci, Davi diz, le Dieu de l'éternité. Deus, Des vents, c'est bon, avant ele falou bem, il lui fait le sang de vent. Il lui fait le sang de vent. ele fez a filha do vento Au ange, ao anjo, c'est le angelos. C'est le message. como o verdadeiro mensageiro. Il vient. O vento que vem, C'est sa naissance. eles são Et nascidos. quand ça va dans notre endroit, Quando vai a outro lugar, il dit d'Israël, sai de il Israel, vient chez nous. ele vem a Et les Romains, os sentinela romano. il a dit à Jésus, Ele disse a Jesus, je n'ai pas besoin eu não preciso que dans ma maison, que venha da minha casa, si seulement un mort fala somente uma palavra, o meu servo sera guéri. será curado. Mais aujourd'hui, Agora hoje, le prédicateur pregador présente le physique apresenta o plus que la físico, parole. mais que a palavra. Le second message, pour terminer, le second message, A segunda mensagem, Dieu Deus enseigne Israël ensina a Israel comment il doit marcher como é que
que eles devem caminhar. Oui, jusqu'à l'entrée en Canaan. Até a entrada a Canaã. La doctrine. A doutrina. Aujourd'hui, Hoje, la doctrine est dépassée a aujourd'hui. doutrina é apagada. Le pasteur autour des mots de croix O aujourd'hui. pastor prega qualquer coisa. Pasteur Banda Porque dá temer. a telle vérité. Ele pregar a verdade. Qui m'a dit combat. As pessoas vão fugir na igreja. La doctrine c'est quoi? A doutrina é o C'est quê? le style de vie. É o estilo de La vida. manière de vivre. A maneira de viver. Dieu enseigne cela. Deus diz Le isso. second message. A segunda mensagem. Portons la doctrine Vamos colocar a doutrina dans nos églises. nas nossas igrejas. Mon peuple, Jean-Baptiste a dit, João Batista disse: Repentez-vous. arrependei-vos. Jésus arrive, Jesus chega. il passe de repentance. Ele prega o arrependimento. Pedro chega. Prega arrependimento. Mais aujourd'hui, Mas hoje, on prêche de la prospérité. só pregam a prosperidade. Et troisième message, Terceira mensagem. Dieu donne à Moïse Deus dá a Moisés le message. a mensagem. Comment ils seront en Canaan. Como é que eles estarão em Canaã? Oui, il leur donne l'espoir, Ele lhes dá esperança. la prophétie. A profecia. La prophétie aujourd'hui est disparue. A profecia hoje é desaparecida. Écoute-moi, mon Dieu. Escuta-me, Deus. Dans une église, Em uma igreja, où la prophétie n'est pas enseignée, onde a profecia não é ensinada, le peuple o povo aura les regards terá o olhar fixés vers la terre, de olhar na terra, vers le mariage, no casamento, vers la prospérité, na vers prosperidade, de l'argent, no dinheiro, vers le voyage. na viagem. Assemblée. Ele vai orar. Il va aller la première O année. casamento não vem dele. Dieu ne tient jamais. Você que lhe pregou mal. Dans beaucoup de conférences ici, c'est passé. Muitas conferências acontecem. Combien de conférences? Muitas conferências. Combien de conférences? Quantas conferências Prêcher la prophétie. pregam sobre a profecia? Merci pour tes méthodes. Il est le septième projet de conférence sur l'eschatologie. É o único que organizou a conferência sobre a escatologia. Voilà nos thèmes. La prospérité. Pega nosso tema. La grandeur. Prosperidade. La paternité. Grandeza, Ce paternidade. n'est pas mauvais. É mal. Prêchons sur les ciels. Vamos pregar também o Parce céu. qu'un bon prédicateur, E um verdadeiro on pregador a il y a la musique. é a harpa da música. Il y a pas un nzembo na bembele. Canta a canção no ouvido. Mais pas un nzembo na ba fête. E canta uma canção na festa. Jusqu'au nzembo peta kana ya semote. Agora a sua canção só de alegria. Pour dire quoi? Para que seja. Dans ton enseignement, O seu ensinamento. montrer les gens Tu deve mostrar la a pessoa prospérité matérielle a prosperidade material et puis encore e mais. de promettre Mas por ce comprometer. que nous serons. Prometer o que nós seremos. Le frère de Joseph, Porque o irmão de José, même s'ils sont en captivité mesmo que está na escravidão, en Égypte, em Egito, mais quand ils voient les os de mas Joseph, quando ganham os ossos de José, le peuple se rappelle o povo relembra-se que un jour, que dia le Dieu d'Abraham Deus de Abraão verra quitter ce pays. fará sair desse país. Il donnera un héritage éternel. Ele lhes dará uma herança eterna. Travaillons, Trabalhemos, prêchons, preguemos, tout en respectant les modèles. respeitando o modelo. Les modèles, O modelo c'est ça le fondement. é isso o Il y a fundamento. des gens qui débordent aujourd'hui. As pessoas que trabalham hoje, Déborder, ao ultrapassarem, veut dire quer dizer aller au-delà du bord établi. ir no além das coisas estabelecidas. Il déborde, c'est quoi? Il déborde, c'est O quoi? encabacer é o quê? C'est une frontière, É uma fronteira, c'est une limite é um limite qui partage que divide des pays dos países ou des villes. ou duas vilas. En grec, Em greco, ça veut dire érotésia, tem erotesida, qui veut dire que quer dizer une limite fixée. um limite Donc, fixado. le monde a commencé Isso começou depuis le jardin de Dieu. desde o jardim do Éden. Dieu a pris la loi. Deus pegou a lei. Un message très fort, profond et solide. Amen. Vraiment, message à Boé. Ils ont mérité pour prendre des malades. Amen. Pour aller dire que le message de l'autorité à l'église. Sabemos que este mensagem por pregar na igreja. Então, aujourd'hui, encore, Quando estamos a pregar isto, foi compliqué aussi. para não te complicares, Essa é a pergunta da minha forma. requer ofertar isto. Foi missão. Foi missão. Para amolecer isto. Amen. Amém. Vraiment, ça va prendre la docteur Que o Senhor abençoe o doutor pour la précision. na precisão Mais pour nous clarifier sur la critique. e para realizar as escrituras. Parce que le docteur Porque o doutor a fait faciliter. A facilité la facilita alguns.
Amen. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Rapidamente, já do ofertório. Vamos chamar o apóstolo Francisco. Aplausos, aplausos, aplausos. Muito obrigado mesmo. Merci, papa, président de la ONG L'Amour Sans Frontières. Obrigado, papa do ONG do Amor Sem Fronteira. Reverendo João Cláudio. O reverendo João Cláudio. L'homme da célébration. O homem da celebração. Para lui, 30 ans, c'est une 30 jours. 30 anos não são 30 dias. Exato, 30 jours. Não são 30 dias. Ça fait 30 semaines. Não são 30 semanas. Exato, 30 ans. Mas são 30 anos. C'est facile. Não é fácil. Nesse domingo que ele falou para nós aqui, muitos de nós falhamos. Vamos beneficiar da sua experiência. Passei aqui para falar acerca da oferta. Vou me referir em duas pessoas. No serviço que farei aqui. Lucas 12, 32 e 34. Jesus disse aos seus discípulos que vossos corações não se perturbem. Não temam. O Papai dos céus alegra-se para fazer ovelhas do seu reinado. Vendei e tendes. Tomai o dinheiro daquilo que venderam. Tragam como oferta. Dai aos necessitados. Tende razões ou pensar que um dia estarão lá nos céus. Um ministro, um cristão, aquele que não oferece, aquele que não dá ofertas, é uma prova que esta pessoa, ele não aceita, ou não crê que o céu existe. Aquelas pessoas que têm a certeza que os céus existem, o céu somente não é para ir ficar. O céu não é somente para nós lá ficarmos. É o lugar da recompensa. As pessoas serão recompensadas não aquilo que foram lá nos céus, mas aquilo que tem feito aqui na terra. A segunda coisa é uma conclusão. Quando falamos de dar, pensamos somente dar aos pobres ou aquelas pessoas que estão nas casas dos idosos. Mas dá-se àquela pessoa que está na necessidade. Neste momento, a nossa conferência necessita. O homem da celebração precisa do nosso suporte. Aquelas pessoas que gostam de dar, devem dar para sustentar essa nossa atividade. O bispo Nzingi tiveram dito ontem. Sim, o reverendo Jean-Claude Conde é nosso irmão, é nosso pai, amamos-lhe. Il faut que tu aies la conférence télé, tout ça, que na pour célébrer não somente vir à conferência,
mas vim também celebrar com ele e dar presentes. Donc, prouver que, Vamos provar que, realmente, nous sommes candidats à l'école. somos candidatos ao céu. Si nous sommes candidats à l'école, Se somos candidatos à celestial, il faut nous semer. devemos semear hoje. Quand on voit l'école, Aquilo que vamos semear hoje, aquilo fará parte daquilo que faremos amanhã. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Ça, dans le moment où E vamos guardar lá os céus. nous avons un moment, É o momento, il y a opportunité é a oportunidade pour formuler les missions que nos foi aberta afin que nous semions la voyance. para semearmos ao reinado. Pas offrande d'ailleurs. Segura esta oferta. Eu vou dizer somente o seguinte. Nas réseaux sociaux, message mon réseau circulé. Vi na rede social uma mensagem circular. Saibam também oferecer. Se vir o pregador pregar em vossa casa, dai uma boa oferta e respeitá-lo. Eu entendi que esse irmão só escreveu isto porque pregou em algum lugar e não foi lhe dado uma oferta. Quantos... Aleluia! Amém. Oh, aleluia! Amém. Na sua casa de quinta! Amém, amém. Sem alegria. Glória a Deus. Chegou o momento de nós queremos ouvir a palavra do Senhor. É como não vou pedir a palavra de Deus. E chamar o coletor neste momento. Também não tinha a palavra de Deus. Aleluia! Amém. Onde ele nos pegou aqui no lugar. Logo que a igreja magnífica. Hoje, quarta-feira. Ele vai terminar a sua aplicação desta manhã. A construção maquete Eu amo muito esse irmão. Onde chama sempre apóstolo Paulo. Porque ele tem característica do apóstolo Paulo. Diga amém. Quando eu chamo esse momento, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus o abençoe poderosamente as vossas vidas. Eu gostaria, com muito carinho, que você desse uma linda salva. Nós estamos aqui, primeiramente, pela vontade de Deus. E segundo, pelo este grande homem que esteve ali no Brasil, na nossa igreja, e Deus usou poderosamente a vida dele. E ele foi a porta, instrumento. Tem orado por você, tem pagado o preço por você. Eu quero lhe fazer um pedido nesta manhã. Continue orando e apresentando a obra missionária no Brasil, no nosso ministério, do qual eu sou o líder. Nós fazemos um trabalho missionário no campo missionário, dentro das nossas condições. Nós, cada 15 dias, nós levamos aproximadamente 270, 300 marmitas, roupas, calçado, para os nossos irmãos que moram na rua, debaixo das pontes. Então, esta obra tem como nome Vida para Cristo.
Vim por a Cristo. Então esta conferência é um modelo, é uma referência, não só para esse continente, mas para o mundo. Amém. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do príncipe de Deus que estava pregando aqui. Eu quero louvar a Deus por todos os líderes que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar mais uma linda salva de palmas para esse Espírito de Deus. Estou aqui na companhia, na oportunidade que esteve aqui. Eu não apresentei o meu filho espiritual, o presbítero Richard. Você pode dar uma linda salva de palmas para esse menino. Eu digo que ele chegou na igreja um menino, mas todo o ministério começa sempre pelo menino. Porque Jesus começou com o menino para chegar aos 30 anos. Já depois dos 30 anos, 3 anos e meio, o ministério dele foi uma explosão aos 4 cantos da terra. Você pode profetizar para esse homem de Deus junto comigo? Você pode profetizar na vida desse homem de Deus? Nós profetizamos. Todos os pastores, todos os glória a Deus. Amém! Amém. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. Então eu vi que quando a primeira vez que eu estive aqui, tinha um levita. Cadê o levita que estava aqui de branco? E ele louvava assim. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Amém? Abra suas Bíblias. Você acredita em milagre? Você acredita em milagre? Eu sou um milagre de Deus. Quem é o segundo milagre? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Então nós vamos trabalhar. Diga para ele. Nós vamos trabalhar. Não fale para alguém, por favor. Diga, nós vamos trabalhar. Diga, não, melhora. Diga, nós vamos trabalhar. Não, melhora, porque alguém não entendeu. Então alguém está olhando despercebido. Diga, nós vamos trabalhar. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Diga, uma máquina. Ela precisa de outros componentes. Então eu quero dizer para você, e quero convidar você para nós trabalharmos juntos. Porque enquanto nós trabalhamos juntos, o Espírito Santo ele começará a trabalhar no meio de nós. Amém? Vamos para a Bíblia. Eu gostaria que se alguém providenciasse uma garrafa com água para mim. Porque no passado haverá azeite. Está escrito: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Diga o teu servo temia ao Senhor. E veio o Criador, declara-me o que hei que tenho em tua casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em sua casa, senão uma botija de azeite. Repita essa frase: a tua serva, ou teu servo, não tem nada na minha casa.
Então disse, versículo número 3, então disse ele, vai. Repita esta frase 3 vezes. E pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios. Repita essa frase de novo, diga vaso vazio 3 vezes. E não poucos. E então entra e fecha a porta. Repita esta frase também, diga entra e fecha a porta. Sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Repita esta frase, diga tem que ser cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe trazia os vasos e ela os enchia. Agora repita esta frase, diga eles traziam os vasos vazios. E sucedeu que, cheio o que fora os vasos, disse aos seus filhos, trazei ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? O texto que nós tomamos para a meditação da palavra desta manhã é um texto muito antigo e muito conhecido de todos vocês. Porém a revelação é nova. O texto sagrado vai nos mostrar acerca de uma mulher viúva. Perceba que esta mulher, ela é viúva. Isso significa que ela perdeu o seu esposo. A Bíblia Sagrada vai nos falar em 1 Reis, capítulo 19, acerca do esposo dela. Esta mulher, ela perdendo o seu esposo, a Bíblia vai dizer que ela contraiu para si uma grande dívida. A história bíblica vai nos mostrar que esta mulher, contraindo esta dívida, ela vai até o profeta Eliseu, que era o profeta daquela igreja, e ela vai relatar o fato que aconteceu. E vamos entender um pouquinho antes acerca do esposo dela. O esposo dela era um homem fiel a Deus, que servia a Deus, que dava bom testemunho. Podemos dizer acerca do ato profético dessa conferência e do tema desta conferência, no qual Deus revelou ao seu profeta, apóstolo João Carlos, dizendo que o tema desta grande conferência ia abrir barreiras e portas fechadas. E o tema é esse, segundo o modelo de Deus profético.
segundo o modelo de Deus profético. Então, por gentileza, eu gosto de pregar assim, interagindo com os irmãos. Aponte o dedo para alguém e profetize para ele, ou profetize para ela, e diga assim: você é o modelo de Deus. Você é o modelo de Deus. Diga: eu quero profetizar, porque já é liberado pelo Espírito Santo. E você vai ser o segundo profeta desta casa. Você vai ser a segunda profetisa desta casa, para pregar para as nações. Porque Deus está procurando um modelo. Deus está procurando pessoas com coragem, que não tenha medo de falar a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está aqui porque a verdade te alcançou, porque a verdade te libertou. Então, quando você anda na rua, você é um modelo de Deus. Você é um modelo de Deus. Você é um modelo de Deus. Então, não seja modelo de Deus. Não seja modelo de Deus só dentro da igreja. Você precisa ser modelo de Deus na faculdade onde você estuda, na empresa onde você trabalha, na rua onde você mora. Aleluia. Aleluia. Amém. A Bíblia diz acerca desse homem. E quem era este homem? Que terminou se dedicando à obra de Deus, sendo fiel a Deus em tudo que fazia. A Bíblia diz que o nome dele é Obadias. Esse homem, ele sempre que Elias abria a porta da igreja, ele participava do culto de Elias. E ele vendo que Elias era um modelo, uma referência profética, então ele se torna membro daquela igreja, participante daquela igreja, ofertante da igreja, dizimista da igreja. E quem é dizimista da casa de Deus não pode ter medo de semear na obra de Deus. Olhe para alguém, por favor, e pergunte para ele: você tem medo de ofertar, de dizimar na casa de Deus? Eu quero te dar um segredo nesta manhã: não tenha medo, porque a Bíblia diz que é por causa de vós que Deus dá autoridade na terra, e também dá a liberação no céu. Que tudo que você semeia, você colhe. Se eu vim fazer uma pergunta nesta manhã, que o Espírito Santo me libera a fazer. Alguém aqui é do campo, da roça, mexe com agricultura? Quanta semente você planta numa cova para nascer uma espiga de milho, um pé de milho? Levante o dedo se alguém sabe quantas sementes é semeada em uma cova. Quantas sementes é plantada? Quantas sementes? Quantas sementes é depositada em uma cova? Hã? Geralmente nós plantamos uma semente. Mas a regra não é uma semente. É de 3 a 4 sementes. Agora, se eu lhe fazer uma pergunta de um pé de milho, quantas espigas nascem? E quantas sementes tem em uma espiga? É por isso que a Bíblia diz que quando você dá uma, Deus multiplica 100 por 1. Então você quer ser próspero? Quer ter uma família abençoada? Como diz o Salmo 128, bem-aventurado é o homem que não tem
ao Senhor. Então, se você, a partir de hoje, aprender a semear no reino de Deus, você vai ver a bênção de Deus se multiplicar 1000 por 1 na sua vida. Quem recebe esta palavra? Então dá uma linda salva de palmas para Jesus. Então nós vamos olhar para a Bíblia e dar de frente a realidade deste homem Obadias. Obadias, conforme relatei, ele trabalhava naquela época para um grande homem, igual vocês conhecem, que era o grande rei Acabe. A Bíblia diz que o rei Acabe era um crente, mas por falta de obediência, ele desviou da verdade para viver a mentira. Os dias de hoje, o tempo que estamos vivendo, os valores têm se investido. A verdade parece que tornou-se uma mentira, e a mentira parece que tornou-se uma verdade. Mas eu estou pregando nesta manhã para um povo inteligente, para um povo que tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não será confundido. Não tem medo de enfrentar os obstáculos da vida e as circunstâncias da vida. O provedor da obra, então aprenda nesta noite que a obra missionária, ela não é feita por uma pessoa, ela é feita por um corpo unido, ela é feita por uma igreja. E eu quero perguntar nesta manhã: tem uma igreja reunida nesse lugar? Tem um povo reunido nesse lugar? Tem um ungido de Deus nesse lugar? Tem alguém ungido de Deus que abre essa porta? Se você está entendendo, nós vamos ver um homem que não teve medo de semear. Ele contraiu uma dívida para ele, porque ele não teve medo de semear. A Bíblia diz que nesse período a mulher de Acabe, ela foi tomada pelo demônio. E naquele período, quando Elias desafiou a terra e mexeu com o céu, desafiou a terra e mexeu com o céu. A minha pergunta é: que o Espírito Santo me libera para liberar para você a terceira profecia. Quando você libera aqui, quando você profetiza aqui, o céu se move. Quer ver o céu nesta manhã se mover? Então começa a estender o dedo para cima e profetizar para a terra. Profetizar para a terra. Porque enquanto você profetiza na terra, o céu se move. Esse moço Obadias, ele por sustentar os profetas, por sustentar os homens de Deus, porque Jezabel, sendo tomada pelo diabo, ela termina matando vários profetas. Então, dentro desse contexto, Obadias, homem de Deus, ele se levanta com coragem para defender a igreja, para defender a igreja de Cristo. E ele vai sustentar, com o próprio recurso dele, com o próprio suor dele. Ele não tem medo de semear a obra de Deus. Ele vai fazer do seu recurso sustentar 100 profetas. 100 profetas. 100 profetas ele sustenta 100 homens.
Ele procura uma caverna e sustenta esse 100 homens. Como profeta de Deus. Agora imagine você. Esse homem. Como você nesta manhã. O seu próprio recurso. Das suas próprias condições. Nesta noite. Nesta manhã. Você se posiciona. Levanta o dedo. Não levantou a mão. Os outros profetas já levantaram as mãos. Alguém levantou a mão. Olha aqui, a igreja é corajosa. Aqueles que não tem medo. Ei, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então o Obadiah vai tomar uma decisão. Então o próprio recurso ele vai sustentar 100 profetas. Quando ele sustenta esses 100 profetas com o próprio recurso dele, ele vai criar um reboliço na terra. Ele vai mexer com o reino espiritual na terra. Mas ele vai alegrar o céu. O próprio Deus se levanta em favor de Obadias. Só que a Bíblia diz que este moço Obadias ele morre. E morrendo ele atrai para ele uma dívida. E quando ele morre, fica a esposa e 2 filhos. Com a minha mente de pregador, eu imagino aquela esposa agora sozinha. A Bíblia diz que ela fica, ela e 2 filhos. Então ela ficando sozinha, sem o mantenedor da casa, começa no coração dela um grande desespero. Quer saber de uma coisa? Pergunte para uma mulher que já perdeu seu esposo, o sustentador e mantenedor da casa. Entra no coração o desespero. Nesta manhã, eu sou casado. Eu tenho 3 filhos. Eu estou 5 dias de casa. 5 dias que eu estou fora do meu país. Da minha família. Eu tenho 3 filhos e 2 netos. 4 horas da manhã, a minha filha me ligou. Ela disse: papai, eu já estou com saudade do Senhor. Ontem tivemos culto. Ela chegou em casa e me ligou. E disse: meu amor, eu estou com saudade. Eu recebi nesta manhã, também 4 horas da manhã, a foto do meu neto. Que tem 3 filhos. E meu neto rindo. E a minha filha diz: pai, o seu neto está com saudade. Eu disse para ela: continue orando pelo papai. Porque o papai é o sobrevivente da guerra. Eu estou aqui porque maior que está em mim, maior que está no mundo, maior que está em você, está no mundo. Eu vou repetir: maior que está em você, está no mundo. Eu quero perguntar nesta manhã: você já decidiu o que você quer para a sua vida? Então a segunda pergunta é: primeiro está Deus na sua vida ou a família? Primeiro está Deus na sua vida ou a família? Qual é a sua resposta para Deus? Qual é a sua resposta para Deus? Primeiro está. Você pode dar uma linda salva de palma para ele? Ela é árida. É árida. Muitas vezes é necessário você deixar a sua família. Muitas vezes é necessário você deixar tudo para fazer a vontade de Deus. Mas eu quero lhe dar um recado do céu. Enquanto você trabalha para o Senhor, Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua casa.
missionária. Oh, aleluia. Amém. Eu quero ir para o final da mensagem. Eu quero açúcar a mensagem. A Bíblia diz que então esta mulher vai relatar para os seus filhos que o esposo morreu e agora ela precisa dar continuidade aos trabalhos a fazer. Só que ela não esperava, talvez ela não esperava que quando o esposo morresse, contraiu-se uma grande dívida. Porque ela terminou investindo no reino do Senhor. Agora imagine você comigo. Imagine você comigo. Após ela enterrar o seu esposo e chegar em casa angustiado e triste. E a surpresa que ela recebe na sua casa é alguém batendo na porta. Do interior que eu vim, da província muito deserta que eu vim, lá na minha cidade diz assim: quando alguém vai na casa, bate na porta e diz: vou de casa. E alguém responde: eu de fora. Então imagine você, aquele homem que atraiu a dívida, ou Bahia, chega o cobrador e bate na porta da casa da mulher e dizendo: senhora, eu vim receber o dinheiro, a dívida que seu esposo está me devendo. Sabe que, segundo o historiador, vai dizer Flávio José, que este homem, ele vendeu tudo que ele tinha dentro de casa para sustentar o ser profeta de Deus. Você acredita que na mão do profeta de Deus tem unção de Deus? Você acredita que na boca de um profeta de Deus tem uma palavra que pode mudar toda a história? Então eu quero lhe pedir uma coisa. Se você quiser receber nesta manhã uma revelação profética, eu gostaria que você olhasse para a mão daqueles homens de Deus aí. Alguém pode levantar a mão? Isso. Coloque a mão no seu coração assim. Eu gostaria que os profetas se colocassem sobre os seus pés. Eu gostaria que os profetas se colocassem sobre os seus pés. Porque eu acredito. O que mudou a minha história, o que mudou a minha vida, porque eu era um homem de 4 dias, mas eu recebi uma palavra profética da boca de um homem de Deus e da boca de uma mulher de Deus, e a minha vida mudou. E a minha vida mudou. Eu não falo isso, não é para meu orgulho, não, é para que eu venha diminuir e o meu Deus cresça. Mas hoje eu moro no estado de Itapuã da Serra, cidade de Itapuã da Serra, em Cortadinho, São Paulo, divisa de São Paulo. Hoje eu moro num grande apartamento. Então um menino que comeu pão no lixo, Deus mudou a minha história. Para a liberação profética, você acredita que esses homens de Deus vão liberar uma unção sobre a sua vida? Essa unção sobre o povo. Libera a unção. Você recebe agora, levanta a sua mão assim para receber. Levanta a sua mão para receber. Eu creio que o mesmo Deus de é o Deus da minha vida. E eu gostaria que eles liberassem uma palavra profética. 1, 2, 3. Libera uma palavra profética. Fala para ele, liberar uma palavra profética. Você recebe? Faz assim, fecha na mão. Fecha a mão. Você acredita que nessa manhã que você recebeu, você vai receber? Você acredita não? Você quer profeta? Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés.
da sua casa, coloque no seu bolso. Pois é, problema. Coloque no seu bolso, coloque no seu bolso. Coloque no seu bolso. Olha, se que a música posta aí, tinha uma missão de Deus aí da multiplicação. E às vezes eu não sei o que é pastor que hoje eu profetizo nesta manhã. Não profetizo também, não. Você que semeou e você também que não semeou. Olha, eu percebi que conte os dias. Não me convenha. Você vai ver Deus operar, fazer milagre. Você vai passar pelas suas mãos nesta noite, vai começar a multiplicar. Você recebe essa palavra, se você recebe essa boca, vai glorificar Jesus. Como é isso assim? Amém. Sim. Eu vou concluir. Tô falando. Na subsala. O ministério do nosso pastor. Ministério pastorino. É um ministério de muito prodígio. Exato. E muito milagre. E a milagre de Eu não falo só milagre, tá? Eu não falo milagre financeiro. Não, milagre financeiro se mantém. Mas você sabia que a Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo? Sabe o que significa isso? O nosso Deus é o Rei dos Reis e Senhor. Toda a terra é dele. Ele está dizendo que você é propriedade. Herdeiro. Eu acredito em milagre, você acredita? Nosso ministério é um ministério de muito prodígio, apóstolo. Uma coisa que eu peço para Deus não é por dinheiro, filho. Como chama aqui? Bumbo. Ah, bumbo. Mãe, lá na minha chama dinheiro. Eu não peço isso. Mas eu posso saber entrar e sair. Porque Jesus disse buscar primeiro o reino e todas as coisas. Certa vez eu estava no culto e de repente eu recebo uma palavra de uma senhora e ela disse assim para mim: apóstolo, lá na minha casa o meu esposo está de cadeira de roda há 8 meses. 8 meses usando fralda. Esse moço era um feiticeiro por 58 anos. Ele é muito respeitado. Era muito respeitado com todos os políticos. Ele fazia trabalho para a magia dele. Como chama ele? Feitiçaria. E ele era chamado para ir nos grandes congressos de político. Ele fazia trabalhos em 3 dias. Ele era capaz, aquele demônio era capaz de matar uma pessoa. E esse homem, um senhor desse tamanho, seu Lucas, eu recebi a palavra da esposa dele. E a esposa dele disse: o senhor pode ir lá em casa. E eu pensei que era para orar por ele. Mas naquele momento ele estava numa cadeira de roda, deitado numa cama já fazia 8 meses. E eu falei para ela: eu vou. E quando eu estava preparando para ir, 3 dias depois que eu me preparei espiritualmente, porque eu sabia que era uma guerra espiritual, Deus falou no meu ouvido e disse: meu filho, você não vai, porque os doentes têm que vir até você. E eu fiquei em casa, mas eu fiquei me perguntando: Deus, por quê? Aquela mulher me fez o convite. Se eu não for,
ela vai dizer que eu não sou um homem de Deus. Eu me acovardei. Mas naquele dia, no dia seguinte, era o culto. E de repente parou um carro na frente da igreja. E ele entrou pela porta da igreja. Toda a família dele. Porque a família dele serve o comando, o crime. E um moço entrou empurrando a cadeira. Quando ele chegou à frente do altar, eu disse: deixe ele aí. Naquele momento, eu chamei aquele homem de Deus que está ali e outros pastores. E eu fui até ele. E eu disse: tudo bem? E eu disse: a paz do Senhor para ele. Ele olhou para mim e disse: a paz. E eu comecei a imaginar na minha mente. Mas ele não sabe o Deus que eu sirvo. Mas sabe o que eu aprendi ali? A primeira lição: que os umbral daquela porta tem o poder de Deus. Quando você entra pelaquelas portas, você já está sendo abençoado. Você já está sendo abençoado. Aquele moço entrou e eu peguei, desci do altar e perguntei para ele: o que o senhor precisa? Ele disse para mim: o senhor sabe quem sou eu? E eu disse: já ouvi falar do Senhor. E eu disse: o que o senhor precisa? Ele disse: antes de eu falar, eu quero falar para o senhor que eu sirvo as entidades. E eu disse para ele: não, eu não quero saber, eu quero saber o que o senhor precisa. Isso, eu ungi a perna. Eu disse para ele: o que o senhor precisa? Ele disse assim: eu preciso que o senhor ore por mim. Eu disse: antes de orar pelo Senhor, eu quero falar para o Senhor. Eu quero apresentar o Deus que eu sirvo. E eu quero fazer a segunda pergunta: o senhor serve de Deus? Ele disse: eu trabalho para entidades. Eu disse para ele assim: por que o senhor está desse jeito? Ele disse: é porque eu estou vendo os seus olhos. E ele disse: eu quero receber esse Jesus. Mas ele disse para mim: apóstolo, o médico disse para mim que daqui a 2 semanas a minha perna vai ser amputada. Eu disse para ele: como está sendo apenas a voz de Deus para falar para o Senhor. Se o Senhor acreditar, o Senhor vai ver um milagre acontecer. Eu orei por ele. E quando eu orei por ele, eu vi a presença dos ossos daquele homem. E eu vi naquele exato momento a perna daquele homem se mover. Ele foi embora. E ele disse assim: eu vou ficar para amputar minha perna daqui a 2 semanas. Eu fui plantado pelo Espírito Santo. Foi transformado pelo Espírito Santo. Agora ele entra na igreja, pega na mão da esposa assim. E todos os filhos atrás dele. Levante a mão assim. Diga: Deus ainda opera milagres. Hoje, sabe quem é aquele senhor? É o meu intercessor de oração. Então eu concluo a mensagem. A primeira frase que eu falei para você, eu falei para você, do qual foi a palavra profética. Quando a mulher vai até o profeta Eliseu, ela relata dizendo: meu Senhor, tu sabe que o meu servo, o meu esposo, o meu marido,
era teu servo. Servia e tinha fidelidade. Versículo de número 2. Eliseu vai dizer: o que eu devo fazer? Declara o que tem em tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Então ela não tinha móveis para dentro de casa. Porque o esposo vendeu. Ela não tinha mais recurso nenhum. Mas ela só tinha um pouquinho de azeite. Sabe, nesta noite, era 3:30 da manhã, eu estava orando a Deus, e Deus falou para mim: o que você precisa, o que nós precisamos, não é uma porta aberta, porque a porta aberta tem muitas. O que nós precisamos é uma intervenção de Deus. É uma intervenção de Deus. É um milagre de Deus. Então, por favor, levante o dedo assim, aponte para alguém. Diga: você não precisa de uma porta. Não, você não precisa de uma porta. Diga: você precisa de um milagre. Diga: porque quantas as portas você já entrou e quantas as portas já fechou. Eu quero profetizar nesta manhã. Você que é empresário e você que tem sonho de montar o seu negócio próprio, você não precisa dela. Você só precisa de um milagre. E o milagre de Deus chegou nesta noite. O milagre de Deus chega nesta noite na sua vida. Assim como chegou na vida dessa mulher, chega na sua vida. Segunda coisa, você não precisa de muita coisa. Você só precisa. Você só precisa. A tristeza daquela mulher. A tristeza daquela mulher. A força daquela mulher. Vai se encontrar sem alegria. Vai se encontrar em alegria. Porque a sede. Porque a sede representa alegria. Levanta o dedo assim. Levanta o dedo assim. Profetiza. Diga: a partir de hoje, na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa, na minha igreja, na vida dos profetas, na vida dos profetas, tem alegria, tem alegria, tem alegria, tem alegria na casa, tem alegria no trabalho, tem alegria na faculdade, tem alegria no colégio, tem alegria na igreja, tem alegria no meu ministério, tem alegria no seu ministério, tem alegria no seu ministério, tem alegria. O Espírito Santo da Trindade quer trazer alegria aos nossos corações. Me alegrei, diz a Bíblia, quando vim à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você tem alegria? Então dá a maior linda salva de palmas para Jesus. Dá a maior salva de palmas para Jesus. Porque no lugar da tristeza, no lugar da tristeza, diz a Bíblia, haverá alegria e dupla honra. E dupla honra. Haverá alegria. O irmão ali entendeu. Você pode cumprimentar alguém lá? Pode cumprimentar, dá a mão para ele. Diga: a paz do Senhor. A paz do Senhor. Chegou alegria na sua casa. Chegou alegria na minha casa. Chegou alegria na minha família. Chegou alegria no meu ministério. Porque o profeta de Deus, ele liberou a palavra. E a palavra para aquela viúva, da boca do profeta Eliseu. Vai. Eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Eu recebo, levante a mão, eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra do nome de Deus. Eu recebo a palavra do nome de Deus. E a palavra é
O tema da semana edificar segundo o ensinamento apostólico. O pastor fez um versículo 30 anos do alicerce ou do fundamento. Glória a Deus. Amanhã de manhã estou começando um ensinamento muito cedo. Vou deixar o reverendo Davi só para terminar. Ele queria começar para terminar. O pastor vai começar amanhã para devido tempo. Diga amém. Amém. E sexta-feira teremos a leitura do TK. Vai ficar o seu ensinamento. No fim vamos encerrar com a seguinte aplaudir todo mundo. É uma celebração. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. La Bible est déjà enseignement très important. Eu disse que é um ensinamento muito importante. Tem uma palavra a dizer para a sua vida. Conselhos. Déjà conseil il y a 3 jours. Não é conselho de 3 dias. Il y a 3 ans. Não 3 anos. 30. Mais de 30 anos. A primeira parte. Também tem a segunda parte. São por aí 6 capítulos. E eu vou falar sobre este tema que vai te ajudar fortemente. Que o Senhor nos abençoe. Bom, na comissão Pilomi. Daremos impressão amanhã. Preciso mesmo. Para não ser negligenciado. É forte mesmo. Vamos começar com 35 mil kwanzas. 35 mil kwanzas. Não dormir durante a noite. Está escrevendo não é fácil. Vamos pagar 35 mil até chegar ao 6º capítulo. Ou 30 anos a 30 mil kwanzas. Pode receber. Muito mais. Aqueles que passam no meu ministério. Em um curto espaço de tempo. Tirei por aí 40 homens que estão a trabalhar. Se fosse por orgulho, também podia me orgulhar. Não fiz para nenhum filho. Eu fiz na França, na Europa e nos lugares. Tenho filhos também que todo mundo quer se alegrar com eles. Tenho filhos que são bons, são intelectuais, tenho filhos que são militares, como este filho que aí está. Eu, quando encontrei, andava de calções. Ele foi uma das pessoas que apedrejava até a igreja. Quando eu pregava Boa Nova. Mas hoje, ganhei-o, batizado, começou na escola dominical, juventude, secretário, vice-presidente, presidente da juventude, pregador, hoje é evangelista. Aplausos para ele. Não é qualquer soldado. É um soldado secreto. Quer dizer que nesta terra fiz também, mas não foram os filhos, mas os meus próprios filhos. Ao longo do tempo, irei apresentar os meus filhos. Amém.
Esta mulher também. Podemos aplaudir para ela. É mulher do comandante da polícia. Esse comandante da polícia é meu filho que batizei. Secretário-geral da igreja. É ele também. Por caminho dele. Ganhei. Comprei o espaço. Onde a igreja hoje. Entrou. E tornou-se forte. Deu-me $15 assim, irmão. $15.000. Naquele tempo. Podia morar na Europa. Podia fugir. Naquele momento. Não tinha calça. Mas comprei o espaço. Construímos. São provas do meu ministério. São muitos aqui. Amanhã irei para a cidade, sexta-feira. Aqui é domingo. Que o Senhor nos abençoe. Não irei defender esse fascínio para embora. Esse fascínio. Vou olhar para ele. Tem uma transmissão da graça. E na unção de Deus. Para fazer um ministério forte, requer disciplina. Não, jamais faltei, mas veio respeito. Ele está aí, o Bishop. Nunca ele me ouviu com problemas. Tem como tentar ir embora. Eu estou bem para com eles. Pode fazer mal comigo? Eu irei de manhã. Todo mundo. Amam-me. Ele pode me chamar de metrô. E eu não sinto seus erros. Saí da ceia. Na UBA. Quando eu saí sozinho. Eu voltei para lá. Eu voltei para ele. Ajoelhei. Ele passou. Voltei lá mais uma vez. Nos entendemos. E estamos juntos. Vou pedir obrigado a Deus. E obrigado ao papai. Parei aqui para fazer o serviço de 4 minutos, 3 segundos. É um bom filho. Estava com ele no RDC. Me deu de comer lá no RDC. Sustentou-me lá. Que o Senhor me abençoe bastante. Podemos aplaudir por 30 anos. Mas ele conhece a história. Não é de invenções. A primeira grande obra que nós fizemos, ele esteve presente. Segunda, esteve presente. Ele orou lá no nome dito. A primeira igreja resolveu dessa terra. E amanhã será presidente desse povo. Mesmo não tomando envelope. Vamos celebrar e sustentá-lo. Estou me alegando no Facebook, estou a ver. Aimons-nous vivants. Aimons vivre. Aimons-nous vivants. Amamos vivre. Amamos vivre. Quoi je veux vivre? Aquilo que nós temos feito depois da pessoa morrer não tem sentido.
requer se perguntar à pessoa. Por isso temos feito aquilo que nós fizemos. A melhor coisa de fazer para o homem, quando está em vida, eu já tive a ideia de comprar meu caderno, escrever já o dia da morte, asterisco. Vou já fazer a contribuição da minha morte. Vou já receber a minha parte. Vai dar uma camisa, um sapato. Antes de olhar para o fecho, ontem disse a voz que o nosso irmão chamou na morte em Benguela. Morreu de acidente. Si nema bato nyonso baza autorité ya hôpital basali ba si basaki l'autopsie assim que nema que autoridade fizeram a autópsia, c'est très possible lobby moi sina lo Luanda é provável que a mulher saia de Luanda para Benguela. ngai lelo Queria que hoje tozwa contribution na biso que a nossa contribuição eza contribution ya amour é a contribuição do amor. ngai na yo o nyonso okutama nango Eu disse a voz tudo quanto tiver. oya nango lelo Traga hoje. bato bakozala na 10 000 Depois de 10 mil, 5 mil, 3 mil, bakotiama na liboso awa pode trazer cá em frente. Condição do homem se tiveres. oyo nyonso okozala Tudo quanto podes ter. ndenge nazosenga lelo mpo na chamo Como tu pediu hoje para o irmão Chamon, nakosenga mpe lobi mpo na yo também posso pedir para ti amanhã. naki bato asiyo basali geste merci informé Está informados? ezala 2000 kwanza na yo 1000 kwanza na yo Pode ser 2 mil kwanzas, 1000 kwanzas. so Traga aqui em frente. eza ndeko na biso yaya Ele é nosso irmão, isso. merci beaucoup Muito obrigado mesmo. merci beaucoup Muito obrigado. eza responsabilité nazoloba batata É uma nossa responsabilidade como país. so tosali yango te tozofalea na Se responsabilité não fizermos, estamos a falhar. simba lobi so nzambe asungi mwasi azokende Amanhã, se Deus quiser, a mulher irá amanhã. kanisa eza eya Dá para pensar que eu possa vir. bongo tokomunike tokolela yango wapi mpe mako etambola ndenge Vamos comunicar onde é que será o lugar, a cidade, e nós comunicaremos. soki lobi ozwi okokanisa okoya na mosala ya Aquilo que podes ter, podes trazer. na likongo balobaka É que, como eu tenho dito, ya milufu atenga ya milufu atengaki kabwanakaki kanana o homem do não morto leva aquilo que ele encontra. ekomuvei É igual o vento leva aquilo que ele encontra. tudo que ele encontra Padre da 11.704 Disseram que 11 mil. yango topesi lelo nzambe azwa lokumu É que Deus hoje vai ser glorificado. soki lobokanisi yo kokobanisa Aquilo que tu pensas depois da questão da manhã, oyo soki okobanisa ezalaki ye depois da questão de quem? paster mondo aza wana O pastor Paulo vai estar presente. pesa yango Já a ele. serno ke famille oyo na komoto eza vraiment